E aí, meu, beleza? Eu sou o Edson Assato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com Lucas Takara Rodrigues, da Tradução LB. Além de tradutor, ele traz notícias relevantes e importantes para todas as pessoas da comunidade brasileira aqui no Japão. No ar, seriedade, competência, credibilidade. Brasil-Japão. No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com vibrações e atitudes positivas e conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Lucas, você é uma dessas pessoas. Muito obrigado. É uma honra e uma gratidão muito grande. Muito obrigado você pelo convite. Arigatou. Lucas, vamos começar lá do início, né? Eu sei que você veio criança aqui pro Japão. Sim, sim. Né? E que cidade você nasceu no Brasil? Eu nasci em São Paulo, interior de São Paulo, São Paulo SP. Certo. Tá. E você lembra da época de criança? Não? Eu me lembro, só que só coisas de criança mesmo, né? Que tinha rua, eu brincava ali na rua com os moleques ali. Certo. É só memória de criança. Se falar que eu lembro assim, eu praticamente não lembro nada. Ah, entendi. É interior de São Paulo? Isso. Ah, ok. E você sabe, assim, por que seus pais decidiram vir pro Japão? Sim. Né? A minha mãe, ela era descendente. Minha mãe é descendente, né? Ok. E então, ela casou com meu pai e o meu pai viu ali uma oportunidade. Então, vamos pro Japão ganhar dinheiro. Então, a gente veio com aquele objetivo de vir pro Japão com a família toda. Os pais iam trabalhar uns 2 anos. Certo. E ia juntar um dinheiro e comprar uma casa lá no Brasil. Então, a gente até fazia planos. Vamos comprar uma casa bonita, com piscina. Vamos ter um carro legal. Vamos ter telefone na casa também. Porque na época não tinha telefone na nossa casa. O nosso sonho era ter um telefone em casa, né? Certo. Então, foi mais ou menos com esse objetivo, assim. Ah, entendi. Assim, de vir por pouco tempo e logo voltar, no caso, né? Tá. E quando foi isso? Que ano foi isso? Isso foi em 98. Ah, 98. Ah, ok. E logo você já começou a estudar aqui no Japão? Toné, quando eu cheguei no Japão, no segundo dia, a minha mãe ela já me colocou na escola, com a ajuda da minha tia. Então, nem teve tempo, assim, de me acostumar com o fuso horário. Eu já fui para a escola junto com meus irmãos, mas a minha tia, assim, me ajudou muito para me colocar ali na escola. Tá. Para os meus pais já poderem começar a trabalhar tudo. Ah, entendi. E você entrou na escola japonesa? Eu entrei na escola japonesa. Poxa. Ô Lucas, e conta pra mim, né, pra quem estiver nos assistindo, como foi sua adaptação na escola japonesa? Foi fácil, difícil? Conta como foi esse processo. Toné, a minha adaptação foi bem tranquila, na verdade. Eu cheguei na escola, não sabia falar nada. Teve ali um certo tipo de dificuldade, né? Ok. Porque me colocaram ali no meio de um montão de crianças. Mas tinha um menino que estudava comigo, o nome dele é Rodrigo. Ele era muito legal comigo. Então a gente brincava bastante, ele me ensinou bastante brincadeiras aqui do Japão, né? Então, por causa que tinha esse amigo, isso transformou ali o ambiente escolar bem mais leve para mim. Então, ele era o meu mini tradutor, ele era o meu amigo tradutor também. Poxa, que legal, entendi. Ah, então você teve a ajuda desse amigo brasileiro, no caso, né? Sou. Entendi. E Lucas, é assim, é um assunto meio delicado, né? Mas muita gente fala sobre bullying, né? Que sofreu bullying no Japão aqui, nas escolas, né? Muita gente comenta. Você chegou a sofrer algum tipo de... Toné, a parte do bullying, assim, é uma parte, assim, dentro de mim que eu sofri no Chugako, né? Só que, pra mim, foi uma coisa, assim, tão intenso que eu não consigo lembrar direito dessa época.
eu me lembro que crianças jogavam pedra em mim, dentro tipo, no caminho de volta para casa, até chegar em casa, tipo, tinha crianças que iam atrás de mim, eu já briguei na escola, mas muita coisa assim eu não consigo me lembrar. Então, parece que foi um tipo de bloqueio dentro do meu cérebro, então eu não lembro muito desse sofrimento também. Certo. Ah, entendi. Mas assim, você acredita que sofreu por ser estrangeiro? Então, tem o lado de ser estrangeiro, por causa que eles chamavam muito, tipo, você é brasileiro, então você tem que agradecer de estar no Japão, se estivesse no Brasil, você estaria descalço, ou seu único sonho seria ser jogador de futebol. Aqui no Japão você pode ser qualquer coisa, então você tem que agradecer de estar aqui no Japão. Eles chamavam também as crianças de Butajirujin, que é tipo, é um jogo de palavra, né? Em vez de ser Burajirujin, que é brasileiro, é Butajirujin, que tem ali um parecer de porco, né? Então eles faziam esse jogo de palavras e humilhava ali as crianças, né? Só que eu não vejo isso como racismo, na verdade. Eu vejo isso mais, tipo, criança, adolescente, são extremamente, tipo, ruins. Eu vejo que crianças, assim, não têm o filtro que muitos adultos têm e eles são ruins. Eu vejo que bullying acontece no Brasil, acontece no Japão. E se a pessoa é estrangeira, ela é diferente automaticamente das pessoas. Então, isso aconteceu, realmente foi um racismo, mas eu não vejo que esse foi um problema, tipo, de racismo. Foi por causa que as crianças são ruins mesmo, né? E dentro da escola também, eu era estrangeiro e sofria esse tipo de bullying. Mas tinha também uma menina, tinha um grupo ali de outras crianças, dentro dessas crianças tinha japoneses também. Então eu me relacionava ali com as outras crianças que sofria bullying também. Então, tipo, a gente tinha um tipo de comunidade, não comunidade, mas a gente tinha uma amizade com as pessoas excluídas ali, né? E a gente se divertia ali entre nós também. Ah, entendi. Poxa, essa do Butaro... Butajirujin. Butajirujin. Nunca tinha ouvido essa expressão. Entendi. É uma coisa que eu lembro até hoje, né? Caramba, que coisa, que história. E Lucas, e essa transição, né, de você ser alfabetizado, né, em português, né? E para você entrar no Nihongo, como foi esse processo? Para você foi fácil ou foi difícil? Escrita diferente? Para mim foi muito difícil. Foi difícil, ok. Porque quando eu cheguei aqui no Japão, é claro que eu só falava japonês. Certo. Só que eu tinha aquela... os meus pais, eles colocaram na nossa cabeça que a gente ia voltar para o Japão, a gente ia voltar para o Brasil daqui uns 2 anos. Certo. Então não fazia sentido para mim aprender o japonês. Então, okay. Tipo, eu vou embora daqui a pouco, não faz sentido. Lá no Brasil não vou usar japonês. Então, tipo, até ir para a escola, para mim era perca de tempo. Para que eu tenho que ir na escola? Então eu via que ir para a escola era só para ter um lugar para ficar, para os meus pais poderem trabalhar. Certo. Então, para mim não tinha esse sentido. Só que passando o tempo, eu vejo que eu comecei a sentir que as crianças começaram a evoluir. Eu fiquei para trás. Eu só tirava nota ruim na escola porque eu também não tinha interesse. E eu nem sabia falar direito japonês. Então, só com uns 12 anos, mais ou menos, eu cheguei com 8, 9, 10, 11, 12 anos, que eu comecei a perceber que eu fiquei para trás. E desse jeito, praticamente, a gente não tem planos de voltar para o Brasil e eu fiquei para trás. Então, a partir daí que eu resolvi me interessar a aprender o japonês. É claro que como criança, no dia a dia, eu aprendia a me comunicar, aprender um pouco, né? Mas eu sempre tinha aquele... na cabeça que eu não sei japonês e, tipo, eu era inferior das outras pessoas. Sim. Mas a partir dos 12 anos, mais ou menos, que eu comecei a me interessar mesmo para aprender o japonês. Entendi. Então, nesse começo, você não se empenhou da forma que deveria se empenhar, né? Por tudo que você contou. Não, entendi muito bem. Hein, Lucas? E eu vejo, assim, as famílias brasileiras que estão aqui no Japão, né?
É igual você veio criança, mas muita gente perde o português. Né? E às vezes os pais não falam Nihongo e fica sem comunicação entre pais e filhos. Como que aconteceu com você de você ter o português fluente, conservar o português fluente? O que você acha que foi assim, a diferença de você ser bilíngue, assim, perfeito, né? Ter as duas línguas perfeitas. O que contribuiu para isso? Eu acho que tem dois fatores bem importantes. Ok. Primeiro que eu fui alfabetizado no Brasil. Certo. Né? Então eu cheguei aqui no Japão já sabendo ler, escrever, já sabia assim o nível, acho que mais ou menos básico de uma criança de 8 anos de gramática, né? Ok. Então teve esse ponto. O segundo ponto foi a minha mãe. A minha mãe, ela sempre se empenhou em manter o português dentro de casa. A minha mãe, ela fazia material didático para a gente poder estar aprendendo, não esquecendo o português. Sim. A minha mãe era assim bem kibishi na parte assim de ensinar o português para nós. Ok. Então ela era kibishi, ela batia também. Sim. Sempre incentivou, então. Sempre incentivou. A conservar o paciência português. também. Ok. Aí o Nihongo foi você, o empenho na escola, né? O Nihongo foi mais sobrevivência. Que se for para sobreviver, Sim. Eu não posso continuar do jeito que eu tô. Então eu percebi que eu precisava. A minha mãe, ela sempre me incentivou a aprender o japonês, mas se a criança, ela não tem não sente a necessidade, Sim. a criança, ela não vai conseguir pegar nos materiais para aprender. Isso eu acho que é qualquer pessoa, né? É mais a necessidade. Entendi. Ok. E como que você entrou no mercado de trabalho? Como foi a época? Foi assim por necessidade mesmo ou você mesmo quis? Como foi? Né? Quando fala de mercado de trabalho, Sim. O meu sonho era ser gastrônomo. Certo. Então, Ok. com 12 anos eu já tinha esse sonho. Então, eu tinha o sonho de ser gastrônomo. Então, eu estava no Chugaku, depois eu fui pro Koukou, no ensino médio, né? E depois do ensino médio eu consegui entrar numa escola de gastronomia. E ali eu fiz o curso ali tudo, tirei, como que chama? Eu fiz a prova governamental para poder ser gastrônomo. Ok. E eu passei também. Então, oficialmente, eu sou um gastrônomo, na teoria. Sim. Seria o Semongaku, né? Sou. Curso técnico, né? Ok, tá. Só que, bem na época que eu me formei, foi bem na época da crise. Então, esse mercado, assim, gastrônomo, não tava pegando gente. Tanto que os professores, na hora que se forma, o normal tem vários recrutamentos de várias empresas. Então, a pessoa que vai na escola, ela já tem um futuro garantido. O professor fala, você é bom, você vai nessa vaga. Ou também tem as pessoas que fazem recrutamento e falam, eu preciso de tantos alunos, traz eles aqui. E só que nesse ano não tinha. Certo. Então o professor até pedia desculpa, vocês vieram na nossa escola, vocês, na teoria era para ter um futuro garantido, mas a gente não vai poder oferecer esse futuro para vocês. Então vocês vão ter que ir procurar serviço por conta própria. Ok. Então os professores, eles pediram desculpa à escola, assim. A gente entendia, por causa que era uma época assim, bem complicada mesmo. Tá, e 2008 seria? No caso seria em 2010. 2010. Por causa que em 2008 aconteceu tudo, mas Certo. em 2009, no começo de 2010 ainda estava nessa A consequência vibe, né? Sim. Então, e como eu tinha a dívida da escola também, então eu tinha que pagar a escola. Então eu resolvi entrar na fábrica para poder pagar a escola e poder, começar a minha vida. Por causa que eu não posso começar a minha vida cheio de dívida, sem ter um emprego, sem ter como viver. Então eu entrei na fábrica por aí. Entendi. Foi por necessidade, então, né? Tá, entendi. E você nunca chegou a trabalhar com culinária, com gastronomia? Eu já trabalhei em alguns restaurantes, né? Nessa época. Certo. Né? Só que foi uma época, assim, bem obscura. O restaurante, ele tava fazendo tudo para poder sobreviver. Ok. Então, não vinha cliente, as pessoas não tinham dinheiro para ir no restaurante. Então, assim, eu cheguei a trabalhar, mas em poucos períodos somente. Era muito triste ver um restaurante bonito, com as portas fechadas, né? Certo. E então, eu cheguei a trabalhar no restaurante, mas foi poucos meses. Entendi, porque foi uma época ruim, né? O mercado gastronômico não estava bom, não estava bem, né?
entendi. E você, assim, se qualificou em algum tipo de comida, ou é no geral? Sim. Na escola, a Sim. gente aprende com professores, tipo, professor de doce, comida japonesa, italiana, acho que... Japonesa, eu falei? Sim. Falou, sim. Italiana. E chinesa, Certo, acho que era 5. certo. Eu esqueci o outro. O 5 era servir. A gente estudava servir. Ok. Fora, então a gente se especializava assim nesses 5 temas, Certo. porque a culinária na verdade é um ligado no outro, né? Se você aprende todos, você vai poder saber qual que você qual que é melhor para você. Ok. E se você tendo a base, daí você vai poder entrar em qualquer restaurante que você já vai estar apto para trabalhar. Sim. Entendi. E você cozinha bastante em casa? Aqui? Em casa eu sou quase proibido de cozinhar. Sério? Por quê? É por causa que eu gosto muito de cozinhar. Sim. Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de explorar as possibilidades de cada, ok. Fazer de cada experiências. coisa. Ok. Tá. E pessoalmente eu gosto muito, só que nem sempre dá certo também, né? Porque é uma experiência. Sim. Só que por causa disso a Brenda, ela não gosta muito que eu cozinhe. Entendi. Tá. Mas, então eu faço dentro de casa, eu faço mais a culinária dentro de casa, que eu 100% eu sei que o pessoal vai comer. Então, Tradicional, sim. então eu cozinho bastante, mas é mais tipo no sentido de alimentar a família, sem fazer aquelas coisas bem elaboradas, sabe? Entendi. E quando eu tenho que fazer uma coisa bem elaborada assim, a Brenda não pede pra mim, ela que faz também. Entendi. Tá. E comida brasileira? Você também Comida se brasileira, arrisca? Toné, não é muito o meu forte, mas eu faço feijoada. Qualquer coisa, se tiver receita, eu consigo produzir, eu consigo fazer. Entendi. Tá. Você pensa em voltar nessa área ou não? Toné, Sim. eu penso que eu tenho vontade de ter o meu food truck. Né? Eu tenho vontade de fazer... De vez em quando surge uma ideia, tipo... Nossa, se tivesse um bentô assim, ia ser legal. Sim. Então, vontade às vezes dá. Sim. Tá. De usar seu conhecimento, né? Eu trabalho como tradutor, intérprete agora, mas eu acho que eu consigo me dar bem, talvez, em outros ramos, como culinária também. Entendi. Então você tem essa vontade ainda, tem dentro de você. Sou. Poxa, que legal. É uma habilidade assim que a gente... eu sinto que eu sou bom, eu acho. Poxa, que legal. Que bom. Hein, Lucas? E eu conversei com pessoas que trabalharam com você dentro da fábrica. Sim. E eles já me falaram que desde o princípio você gostava de ajudar brasileiros, né? Fazer tradução para quem não conseguia falar. Você nunca fugiu, né, dessa responsabilidade. Sempre trouxe para você, né, essa responsabilidade de falar com superiores e tal. E foi assim mesmo? Sempre foi assim? Suane, na medida do possível, Sim. se tem um problema, eu gosto de resolver, né? Certo. Então, se a pessoa precisa de ajuda e vem até mim e tá dentro ali do meu alcance, eu tento ajudar também. Ok. E também, para mim, era muito mais legal, tipo, acontece um problema, Sim. é muito mais legal sair da frente da máquina para ir ajudar a fazer alguma coisa, né? Então, tá. era uma forma, assim, também de não ficar só na mesmice, ali na frente da máquina também. Entendi. De variar, né? Variar o seu tipo de trabalho, né? Entendi. Tá. Mas você chegou a ser tantocha, assim, Tantocha eu nunca fui, mas uma vez eu consegui o cargo de tradutor oficial da fábrica, no caso do andar ali da fábrica, né? Certo. Poxa, que legal. Então eu traduzi muito manual de trabalho, fazia reunião, como que chama? Apresentação para demonstrar meu trabalho de tradução, como o setor melhorou. Então o top ali da empresa uma vez até veio, sendo que foi uma iniciativa de um senhor ali que trabalhava no setor. Certo. Ele já era bem respeitado na fábrica e ele estava com um projeto de contratar um montão de gente brasileira, de estrangeiro. Certo. Então precisava de ter um setor. Então ele me chamou para estar ajudando nessa parte. Poxa, que legal. Entendi. Então, aí que começou, assim, a semente da tradução LB, no caso, né? De você pensar sobre isso, né? Foi assim, né? Sim. A tradução LB nasceu mais na parte da necessidade para eu poder ser mais flexível, para poder trabalhar em casa, por causa do nosso filho.
né? Ah, entendi, Que a Brenda certo. ficou grávida. O nosso filho, ele é autista, né? Eu não quero muito conversar sobre, tipo, entrar nos detalhes, Sim, porque tem algumas coisas assim que tá por vir, mas Sim. para poder cuidar mais da família, eu tive a necessidade de começar alguma coisa que eu possa estar em casa, para que eu possa me locomover com mais facilidade, né? Certo. Ah, entendi. Ok. Isso aconteceu depois de quanto tempo de empresa, assim, que você estava na Sônia, empresa? no Sim. caso da tradução LB foi uns 5 anos atrás, mais ou menos, que Ah, que começou. começou. Ah, ok. E como foi essa transição? Você ficou preocupado? Tem um salário mensal todo mês e eu vou sair com um negócio próprio. Como vai ficar no futuro? Você chegou a isso se aí- preocupar com isso, sim? Isso aí eu me preocupei, né? Sim. Mas eu sinto que foi Deus mesmo. Porque quando eu saí da fábrica, daí apareceu... Enquanto eu estava na fábrica ali, estava bem na pandemia, quando começou a baixar muito o tempo de trabalho, começou a aparecer dias que eu não precisava de trabalhar e... Tipo, a nossa renda, tipo, começou a ficar bem complicado, né? Certo, baixo. E nisso apareceu uma chance para eu trabalhar no Shakai Fukushikyoikai, na assistência social da cidade de Anju, né? Ok. E ali o salário era bom. Então eu fui para lá. Só que nesse período assim, a Brenda já estava famosa ali na tradução LB, ali dando notícias assim pro pessoal. Ah, na internet. Ok. Então, eles não renovaram o meu contrato, mas foi bem assim uma forma de, tipo, como a tradução LB tá indo bem, então vamos fazer só tradução e automaticamente assim já começou a vir o suficiente de clientes pra gente poder se manter também. Então foi uma transição assim bem abençoada por Deus mesmo. Ah, entendi. Ok. Ah, não foi assim, tipo, arriscando tudo, né? Você já tinha uma base no caso, né? Uma coisa que a Entendi. gente não faz é arriscar. Ah, ok. A gente, Tá. a Brenda, né, ela é bem cautelosa. Então, se fosse para arriscar, talvez não teria a tradução LB, né? Ah, Mas como, tipo, foi dado de bandeja, parece. Tipo, Tá, foi Deus que entendi. colocou aqui nas nossas mãos. Entendi. Como a Brenda já tinha, assim, já tinha. Já era famosa, né, na internet, né? E vocês falaram, não, acho que se a gente entrar nesse ramo. Ah, entendi. Ok. E logo assim vocês já começaram a ter uma certa renda para sustentar a família ou foi meio difícil no começo? Então, no começo teve as dificuldades, né? Mas a gente Tá. sempre conseguiu ali manter o suficiente para poder para pagar a casa, Certo. a educação das crianças. Tá. Deus nunca nos deixou na mão, assim. Poxa, que legal, que legal. Bom, e. Hein, Lucas, uma curiosidade minha, né? Você como tradutor, Sim, sim. né? Acompanhando pessoas. Tem casos difíceis, né? Às vezes até acho que. Não sei se passou por você, mas. Casos de crimes cometidos por brasileiros. Deve ter alguma coisa nesse sentido, né? Sim. E como você se comporta, por exemplo? Às vezes é uma coisa tão grave que você pensa assim na sua ética, né? Poxa, como é que eu vou fazer isso? E como funciona isso para você dentro da tua cabeça, né? Eu queria saber, sim. Né, uma coisa assim que a gente tem como mérito Sim. de ser autônomo é que a gente escolhe serviço. Ah, ok. Se a gente vê, não quero trabalhar com essa pessoa, Sim. a gente já fala que não. Né? Certo. Mas geralmente, em caso criminal assim, a gente vê que tem uma história. Geralmente a pessoa que está presa, os pais, eles têm uma necessidade de estar ajudando o filho que está preso. Então os entendi. pais entram em contato conosco Entendi. e a gente ajuda os pais. Mesmo que a pessoa que está presa, né, foi uma pessoa ruim, mas os pais eles precisam de ajuda. Certo. Então a gente ajuda na parte, tipo, levar para o advogado, ir no tribunal. Se precisa de traduzir alguma coisa, a gente ajuda também, né? Então geralmente a pessoa que está presa assim, é mais os pais assim que a gente ajuda mais. Ah, entendi. Não, entendi. Na verdade, você está ajudando a família, né? Não quem cometeu o delito, na verdade. Não, entendi. Ok. É uma coisa já diferente, né? Mas no total, assim, acaba... como é o crime, assim, que está ali em pauta, a gente acaba trabalhando diretamente ali na tradução, né? Na Certo. tradução, na interpretação ali. Mas é mais porque os pais ali nos contrataram. Ah, entendi. E a é de... família, né? Ok.
Assim, para você foi difícil, eu sei que é profissional, é trabalho, né? Mas às vezes você se envolve emocionalmente com ou até casos de doença e é difícil, né? Acompanhar esse tipo de coisa, né? Para você foi difícil assim ou não? Eu sei que tem que ser profissional, né? Ser frio, mas às vezes acaba se envolvendo, né? Como é isso para você? Tá. Eu sou uma pessoa assim bem fria mesmo. Eu sou bem frio, eu não demonstro muito sentimento. Mas eu tento. Japonês. Mas eu tento, assim, tipo, me envolver ali no sentimento do cliente para poder dar um suporte satisfatório, né? Ok, tá. Mas, em especial, também teve casos de... eu lá na UTI com um bebê, a família inteira ali em volta do bebê, e o bebê, assim, infelizmente, né? Ele não ia sobreviver por muito tempo. Então, essa foi a única... Acho que foi a única vez que eu senti que o meu trabalho de... Como que chama? O meu trabalho de intérprete ou de estar representando ali a família, assim... eu me senti assim como um sentinela, sabe? Que eu tô ali para cumprir o meu dever, comunicar a família, e eu vi ali o sentimento tudo, eu não posso fazer nada. Eu não podia, assim, tipo, dar uma palavra de apoio. Então, a única coisa que, sim, que aconteceu foi dessa criança que eu vi ali, e o meu coração ele ficava bem apertado, né? Certo. E só que eu também não podia demonstrar nada, eu tinha que estar forte, por causa que os pais, eu não sei como que eles iam reagir. Então, teve esse dia, assim. Entendi. Assim, desculpa se aprofundar nesse caso. Mas os pais, eles não falavam Nihongo, esse caso. Os pais não falavam japonês. Tá, mas aí o médico, ele vinha se comunicar, né? Tipo... Como essa criança estava em tratamento, Certo. Na UTI, então, os pais tinham que trabalhar, eles não podiam ficar lá no hospital, por causa que estava bem na época do Covid também. Então, entendi. a família só ficava em casa esperando notícias, né? Então, o hospital ele tinha que entrar em contato comigo, e às vezes entrava em contato até de madrugada também, para poder estar passando um tipo de relatório para a família, o que aconteceu, se teve alguma alteração, né? Ok. Hein, Lucas, você falou assim que não fez o suficiente, mas se você atendia telefone de madrugada, tudo, eu acho que você fez muito pela família, na verdade, né? Ou não? Toné, Sim. na medida do possível, assim, eu acabei me envolvendo ali sentimentalmente. Então, ok. eu tenho... quando a criança, né, ela veio a óbito, então eu fui atrás de funerária, fala? Sim. Eu tentava, assim, tipo, ser bem prestativo para aquela família que estava sofrendo e não tinha como fazer os trâmites que né? eles não conseguem por causa da palavra, né? Sim, entendi. Não, eu imagino como deve ter sido duro, por exemplo, a família sempre tem uma esperança, né? Lá dentro, mesmo que ela ouça notícias ruins, né? Sempre tem aquela esperança e você, às vezes o médico fala, olha, né? O caso é grave, então essa comunicação é bem difícil, né? Passar essas informações para a família, né? A família, Toné, eles, tipo, tinham muita esperança na criança. Então, quando o médico, ele falava, pode fazer essa cirurgia... o médico, ele pergunta se pode fazer essa cirurgia. Ok. E se tem, se tem possibilidade dessa criança se dar bem nessa cirurgia. Se tem 1% que essa criança ela vai melhorar, a família ela quer acreditar nesse 1%, né? Então, a gente via, assim, tipo, a esperança nesse 1%. Tá. Entendi. Não, eu sei que seu trabalho é difícil, porque você não pode tirar esperança, mas também não pode dar uma falsa esperança, né? É difícil, né, Lucas, fazer isso, né? Não, entendi, ok. Tá. E Lucas, um dos últimos posts que você fez na internet, né? Eu vi sobre o tradutor e o tradutor juramentado e o não juramentado, né? Sim. Então, não, conta um pouco sobre isso. Eu não sabia, né, disso, né? Eu pensei que era igual no Brasil, aqui também. E eu sei que aqui precisa de, como fala? Licença, né? Sim. Licença para tudo, né? Tudo que você faz. Sim. Por incrível que pareça, o tradutor aqui no Japão, ele não é regulamentado pelo governo, né? Então,
no caso do português, ou em outras línguas também, não existe um tipo de certificado do governo que você pode ser tradutor. Certo. Então, qualquer pessoa pode ser. Se você tem a habilidade de traduzir, tem a habilidade de ser intérprete, você consegue, né? Certo. Só que no inglês é um pouco diferente, parece. No inglês parece que tem o certificado do governo, tem as provas, né? Tem o TOEIC também. Eu não sei se é do governo, mas se você fala fala inglês e é tradutor, eles falam, então qual é que é o seu TOEIC? Então, eu tenho 800 pontos no TOEIC. Então, no inglês é assim, mas no português não existe. Essa avaliação não existe. Ok. Então, por isso que no português, a gente tenta mostrar a nossa capacidade de japonês através do teste de proficiência. Certo. Então, no caso, eu tenho o N1, Ok. eu tenho a empresa, né, a tradução LB. E então, se eu tenho uma empresa, quer dizer que eu tenho garantia, quer dizer que se der algum problema, a pessoa pode vir até mim, que eu vou arcar com, tipo... As responsabilidades. As responsabilidades, né? Sim, ok. Então, quando vai procurar um tradutor, a pessoa tem que ver se essa pessoa é qualificada através de alguns pontos, né? Certo. E só que no Brasil tem o tradutor juramentado. Só que o tradutor juramentado do Brasil, ele não atua no Japão, por causa que o tradutor juramentado é um sistema do Brasil e só quem mora no Brasil pode ser. Certo. Então, se você um dia precisar de um tradutor juramentado, você infelizmente vai ter que procurar um tradutor lá no Brasil. Mas eu acho que tem bastante pessoas que trabalham com a internet, né? Que você consegue fazer pedido pela internet mesmo estando no Japão também. Entendi. Se você quiser ter essa qualificação no Japão, não é possível, Isso então. não é possível. Entendi. Ok. Mas aí, em contrapartida, né, você falou, você comparou com o inglês. Então, tem muitos maus profissionais, sem citar nomes, né? Tem muito maus profissionais brasileiros atuando nessa área. Tem, né? Sim, né? Porque não tem como você avaliar o nível, né, da pessoa, né? Porque não existe isso, né? Aqui em casa a gente chama de tradutor de milão. A gente faz qualquer tradução por milão. Uma certidão de nascimento, milão, né? Bom. Só que se a pessoa ela é profissional, ela é boa no que faz, na verdade ela coloca o valor que ela quer, né? Certo. A pessoa, se ela consegue, né, fazer o dinheirinho dela ali e cobrar milão, isso não tem problema, na verdade, né? O problema é que, tipo, a gente fala tradutor de milão, são pessoas que, na verdade, não é qualificado e faz qualquer coisa, sabe? Então, tipo, tem de documentos bem complexos. A gente, cada palavra, a gente traduz direitinho. Ok. E tem nuances também, tem coisas que se você coloca no Google Tradutor, ele não vai entender o que está escrito e ele vai traduzir somente a palavra e muda o sentido das coisas também. Sim. Então, o tradutor ele tem que saber disso. E se você somente é um tradutor de milão que coloca no Google Translator ou no ChatGPT, até o ChatGPT ele não é muito bom em texto muito longo, sabe? Ok. Então, a pessoa tem que ter pelo menos a capacidade de avaliar se a tradução tá boa e fazer a correção ali também, né? E entregar um trabalho bom. Certo. Se for milão ou não, se for milão ou não, na verdade o valor em si não é tão assim, né? Mas a pessoa, ela, se for cobrar um valor, qualquer valor, nem mesmo que for yen, ela tem que oferecer um trabalho de profissional, né? Certo. Não, entendi. Não, assim, eu tenho visto permanente agora, né, Lucas? Mas quando eu fazia a renovação, eu lembro que essa certidão, eu mesmo podia preencher. Acontece isso, né? A imigração, ela aceita, né? Quando eu casei, eu não sabia que eu podia fazer a minha tradução também, né? Certo. Daí a mulher da prefeitura, ela falou, faz você. Daí eu peguei a tradução, eu vi na internet, assim, mais ou menos como o pessoal faz. E a gente casou. Daí eu comecei a entender um pouco sobre como que é ser um tradutor. Ok. E Lucas, então nessa situação, né? Você e a sua esposa Brenda, né? Vocês já começaram a pensar, poxa, podíamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? De tradução, né? Trabalhar com isso seria mais ou menos assim também ou não? Seria uma outra semente da tradução LB? Como a gente, na hora de casar, né? Teve esse episódio de como fazer tradução. Certo. Teve a colega da Brenda que ajudou muito, né? Ela na parte de ensinar como fazer uma tradução. Deu muitas dicas bem valiosas para Brenda, né? E também, como eu já tinha... Na época eu tinha o N2, eu não tinha muito interesse em ter o N1 na época, porque como eu não queria ter... como eu não pensava em ser tradutor, então
o N2 estava bom para mim. Certo. Como a gente tinha a habilidade, né, de traduzir, a gente descobriu que a gente consegue fazer tradução através das dicas da colega de trabalho da Brenda. Sim. Então a gente tinha na cabeça, né, tipo, fazer tradução é assim. Então a gente acabou adquirindo ali uma capacidade ali, né? Mas e pensando talvez no futuro trabalhar um pouco como isso, talvez trabalhar, tipo, fazer um bico, anunciar que faz tradução, receber um dinheirinho, né? Tá. Então a gente, através dessa capacidade, era uma ideia assim que a gente tinha um pouquinho assim. Sim, sim. Entendi. Ok. E Lucas, a gente até comentou já, eu assim, tô com umas mensagens, né? Porque Sim, eu sim. acho você... como que é? Essa sua reação com hater, né? Eu acho muito legal da tua parte, porque você é muito calmo. Assim, tipo, pessoas escrevendo: pô, vocês cobram muito caro, o serviço de vocês é muito caro. Pô, se fosse eu já responderia: vai estudar em Hongon, então se vira. Eu não teria paciência, né? De onde você tira essa paciência? Porque tem muitos, né? Muitos que reclamam, né? De preço ou de qualquer coisa, né? Tipo... Então, quando o hater assim é muito chato, eu simplesmente deleto, né? Ok. Tipo, não vale a pena. Mas se eu vejo que o comentário assim é interessante, quando eu consigo imaginar assim uma forma de passar por cima, Sim. daí eu tento ser bem frio e calculista e vejo qual que seriam as melhores palavras pra dar um jeito, né? Tipo, se a pessoa fala que é muito caro, Sim. daí eu falo: então qual que é o valor ideal pra você? E daí a pessoa, ela... Daí se a pessoa responder, daí Sim. eu já penso em cima disso. Daí eu falo: então pede pra essa outra pessoa, né? Certo, Então, sim. tipo, eu tento... Tem um jogo de cintura. Eu tento ter um jogo de cintura pra sair por cima, né? Mas a maioria eu deleto. Os que vê ali no comentário, os haters que eu dou algum tipo de resposta, são os selecionados, são os sortudos que eu consegui ali dar uma por cima ali. Entendi, ok. E Lucas, dos últimos posts também, você escreveu que não pretende voltar pro Brasil, né? Vocês sou. se adaptaram bastante, que seria isso mesmo, né? Sim. É que pra mim, eu sei que eu sou estrangeiro aqui no Japão, Ok. mas como eu vivi aqui, pra mim eu não sou estrangeiro. Pra mim, eu sou uma pessoa que vive aqui, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro. Se eu for pro Brasil, eu não tenho escolaridade lá, pra achar um serviço talvez vai ser mais difícil. E talvez se eu empreender lá no Brasil, talvez seria uma boa, né? Mas pensando assim, tipo, em tudo que eu já tenho, tudo que eu construí aqui no Japão, eu acho que não faz muito sentido ir pro Brasil, né? Mas pode ser que eu volte pro Brasil ou vou para outro país também, né? Não preciso ficar preso nesse conceito de que aqui é o meu único lugar, né? Entendi. Você pensa muito nisso também, de ir para outro país, mais experiências. Eu penso mais em, tipo, flexibilidade. Eu não posso ficar preso aqui, mas também, tipo, como posso dizer? Não tem obrigação. Eu sou brasileiro, eu tenho que ir pro Brasil. Sou. Sim. Eu sinto que, tipo, os meus avós, né? Eles moravam no Japão e foi pro Brasil. Sim. E depois eles construíram lá tudo que eles tinham e daí os descendentes deles vieram pro Japão, né? E essa vida de cigano, né? Essa coisa assim é interessante também, mas eu acho que se você tá bem no lugar, não faz sentido muito ficar mudando, né? Eu sinto que o pessoal, eles só mudam de lugar quando tá ruim. Certo. E como eu cresci aqui no Japão, eu na verdade não tenho lugar pra voltar. Eu sinto que aqui é o meu lugar mesmo. Aqui é o meu pedaço de terra que eu comprei também. Ok. É que a maior parte da tua vida você foi aqui no Japão, né? Sim. Não, é bem interessante o que você falou, né? Porque eu acho que nossos assim, avós, pais, né, que foram pro Brasil, eles nunca pensaram que, nossa, meus descendentes vão pro Japão. Ou a mesma coisa que eu fiz, né? A gente também não pensa que nossos filhos, né, vão voltar pro Brasil, mas a coisa é tão dinâmica, muda muita coisa, né? Muito rápido, né? No mundo, né? Tá. O importante é ser feliz onde você mora. Sim, verdade. O Lucas, você, a tradução LB e a Brenda, né? Vocês sofreram consequências de um vídeo fake, né? Por um vídeo montado difamando, né? A pessoa da Brenda,
sua pessoa, da sua família, Sim, né? sim. Conta um pouquinho sobre esse caso, o que vocês fizeram, né? Os procedimentos de vocês e o que deu esse caso. Sobre isso, na verdade, nem tem muito o que comentar, na verdade, né? Eu fico muito feliz que muitas pessoas na comunidade ficaram do nosso lado, entenderam a situação, né? Sim. Então eu só tenho que agradecer a essas pessoas. E sobre o que a gente fez, né? Sobre esse tipo de pessoas, a gente simplesmente entrou em contato com o Ministério da Justiça, e ali tem um setor de direitos humanos, e a gente fez um tipo de boletim ali, um tipo de reclamação, onde que eles vão ser notificados, né? E a gente resolveu assim bem... e a gente resolveu de uma forma assim bem tranquila também, né? Nem entendi. tem muito o que comentar sobre. Não, entendi, ok. Mas pararam, lógico, né? Pararam de fazer isso. Eu acho que eles só estão esperando alguma coisa. Eles ficam em cima, eu acho. Entendi. A gente está preparado para qualquer coisa. Ok. Não, é que eu fiquei assustado que muita gente acreditou, né, naquele vídeo, né? Até hoje ainda. Vocês sofrem ataques, né? Porque eu vejo, né? Sim, através disso, haters, Sim. pessoas assim bem agressivas com as Sim. palavras, né? Sim. Falando coisas horríveis mesmo nos comentários. Sim. Quando chega esse tipo de mensagem, a gente fica triste, claro, né? Sim. Mas tipo, é um ódio gerado de uma outra pessoa, totalmente que mau caráter, né? Sim. Não, gera assim uma situação tão surreal que eu já vi pessoas escrevendo. Não, vocês erraram, mas poderiam pedir desculpas pelo menos. Mas como pedir desculpas se é um vídeo fake que foi feito por terceiros, né? E vocês vão pedir desculpa, né? Vocês não errarem, né? Tipo, e se a pessoa assiste o vídeo, Sim. a ver a fonte direitinho, ela vai entender o que aconteceu, a mensagem direitinho. Certo. Em nenhum momento a Brenda fala mal de ninguém. Tá. Né? Ok. Então, uma pessoa... Desculpa, eles alegam que ela foi preconceituosa, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Porque mudaram as falas, né? Os cortes, foi isso, né? Aconteceu. É que eu não cheguei a ver. Tá. Então, mas daí sobre isso, assim, é só uma pessoa de mau caráter tentando atacar a gente, assim, mas sem comentários. Entendi. Ok, tá legal. E Lucas, muitas pessoas mandaram perguntas para mim, né? Para você responder. A gente pode fazer agora? Ok. Lucas, a primeira pergunta é da Hasegawa, Amanda Hasegawa. Ela é de São Paulo. Obrigado, viu, Amanda, pela pergunta. Lucas, você já teve como cliente da tradução LB japoneses fazer tradução de japonês para o português? Então, daí de vez em quando japoneses também entram em contato conosco, só que é bem simples, a gente só que é bem simples, a gente simplesmente recebe o pedido e exerce ali o trabalho, né? Mas o nosso público-alvo mesmo são os brasileiros que moram no Japão. Ok. Então, de vez em quando algum conhecido tem um amigo japonês que precisa de algum trabalho, entra em contato com a gente também. Entendi. Ok. Então a maioria são brasileiros, né? Tá, mas acontece, né? Japoneses também procurarem vocês. Sim, acontece. Ok. Tá legal. A segunda pergunta, Lucas, é do Luiz Kanashiro. Ele é aqui de Aitken. Lucas, você já recusou algum trabalho por conta da ética? Crimes hediondos, por exemplo, ou golpes? Algo que trouxe prejuízos para muitas pessoas ou sociedade? Como tem aquela questão, né, de ser autônomo, quando eu vejo que é um serviço assim que eu não quero fazer, eu simplesmente não faço, né? Daí envolve ética, realmente. Se a gente vê que a pessoa é culpada e está tentando, tipo, criar algum tipo de história para fugir da responsabilidade, e a gente, tipo, nem segue conversa, né? A gente simplesmente ignora. Ok. Entendi. Tem bastante assim, acompanhamento com advogado, né? Tem. O tratamento assim do advogado japonês, juiz, tribunal, como é? Assim, essa é uma curiosidade minha. Como é assim, esse tratamento com estrangeiro, assim, de órgãos assim, de justiça? Eu sinto que o japonês ele tem medo do estrangeiro, né? Então, quando um brasileiro ele vai em um advogado... Desculpa, mas mesmo pessoas de tribunal... Mesmo pessoas de tribunal, eles têm medo. Tem medo? Eles têm medo. Porque medo assim da reação? Porque eles não vão entender o que a pessoa vai falar.
Então eles, tipo, se for inglês, tem muita gente desse ramo assim que fala inglês, então eles conseguem ali. Ok. Mas quando é uma pessoa que eles não entendem a palavra, eles sentem medo. Então, quando o brasileiro vai em um advogado, o advogado ele não está acostumado a lidar com brasileiros, então o brasileiro ele tem uma experiência muito ruim com o advogado japonês. Isso acontece bastante, né? E quando vai no tribunal também, não muito na verdade, né? Mas tipo, o juiz, ele acaba tipo ficando com medo de não entender direito que a pessoa não se expressando, dá uma sentença ali meio que errado, né? Certo. Então eles têm que ser muito cautelosos quando entra um estrangeiro na causa. Ah, entendi. Daí sobre isso também, o nosso advogado que a gente sempre apresenta, eles são muito amigáveis. Certo. Como a gente já está com eles já faz um tempo, então eles confiam no nosso trabalho e eles aceitam os estrangeiros assim, de uma forma assim, bem amigável, né? Então, se o advogado ele está preparado, ele tem uma visão assim, mais aberta com o estrangeiro, então a experiência que você vai ter com o advogado é bem diferente. Mas eu ouço bastante história de pessoas que não estão acostumadas, de advogados que não estão acostumados com o estrangeiro que acaba tipo tratando mal talvez, né? Mas por causa que tem medo ou é mais cauteloso, né, no tratamento. Entendi. Não sabe assim se comportar com o estrangeiro. Entendi. Mas eu sinto que é mais medo sobre isso. Tá. E você já participou assim, tipo, acompanhando o cliente, né? E ter um veredito assim, tipo, você foi condenado a tanto tempo de prisão. Existe isso? Você chega até esse final de julgamento? Quando chega nessa parte assim de prisão, de polícia, geralmente é mais utilizado o Hotetsuyaku, que é o tradutor do tribunal, né? Ok. Então, eu chegar até aí, praticamente não acontece isso. Eu atuo mais na parte jurídica civil. Certo. Na parte criminal, praticamente, quando vai no tribunal, eu não sou chamado. Entendi, porque já tem um próprio. Entendi. Ok. Legal. A terceira pergunta, né, Lucas, é da Carol. Ela não deixou o sobrenome nem de onde ela é. Carol escreveu por e-mail. Lucas, você e a Brenda pensam em outros empreendimentos além do serviço de tradução? Volta e meia eu penso em fazer bobentô, food truck. Então, de vez em quando eu penso em alguma coisa. A Brenda, ela é muito boa em artesanato. Né? Então, de vez em quando ela, tipo, ela sente uma inspiração e que é uma moda de fazer crochê. Ela já fez crochê de passarinho. De vez em quando ela faz crochê de... Ela faz uns crochê muito legal, a Brenda. Ela tem um talento assim muito bom. Ela é estilista também, a Brenda. De moda, roupa? A Brenda, ela estudou, se formou em estilista. Não sabia. A Brenda, ela tem um talento assim bem sugoi nessa parte. De estilista? Nossa. Até os vestidos de casamento. Você mongakô? Ela foi na faculdade também? 5 anos estudei. De faculdade? Ganhei bastante prêmio internacional também. É uma outra história. Aqui tem uma pessoa que zoou com a minha vida. Até o vestido de casamento, ela que desenhou, fez os negócios tudo. Tudo o vestido assim foi ela que fez. Nossa. Depois eu passo pra você o vestido de casamento. Que legal. E além de cantora. E ainda canta. Então sobre uma possibilidade de trabalhar em outra coisa, a gente tem esses talentos assim. Sim, poxa, que legal. Que legal. Parabéns pra vocês. Lucas, a quarta pergunta é do Luciano Tsuda. É uma outra pergunta que eu acho que eu já fiz, mas eu vou fazer de novo, né? De repente uma outra interpretação. Ô Luciano, obrigado, hein? Luciano, ele é cinegrafista da Rede Globo, aqui na Ásia, né? Arigato! Valeu, Luciano. Lucas, você já passou por algum perrengue no seu trabalho acompanhando algum caso muito grave envolvendo a polícia? Porque eu já passei acompanhando pessoas na delegacia que envolviam brasileiros. Aí ele deixou um recado para vocês. E fala para ele que estou sempre assistindo as notícias da Brenda no YouTube. E sei que o Lucas está no background trabalhando para a informação chegar ao brasileiro do Japão. Admiro o trabalho deles. Arigato, Luciano.
algum caso grave. Né, Cané? O que eu sinto é que quando é um caso grave, na verdade, entra mais o sentimento da pessoa. Quando a pessoa ela tá se sentindo injustiçada e talvez a polícia fala alguma coisa que ela não gostou, e ela tem que provar que ela é inocente, então ela acaba ficando emotivamente assim bem alterada também. Então, um caso assim que eu acompanhei, essa pessoa ela teve que ir na delegacia para dar um depoimento e ela tipo, pra mim, ela falou assim, você tem que ir lá na polícia, você tem que ser firme, você tem que falar bravo, porque esses policiais, eles estão sendo ruins comigo. Só que daí eu falei pra ele, né, tipo, eu não trabalho desse jeito. Sim. Eu vou ser educado, eu vou ser extremamente educado, eu vou respeitar o ambiente e a gente vai resolver esse problema. Você vai falar o que tem que falar e vamos ver no que vai dar. Daí eu cheguei lá, eu fui super bem educado. No começo ele falou, é aquele policial ali que tá sendo ruim comigo. Daí eu conversei com o delegado ali, Sim. super gente boa, ele ouviu o caso dele, acabou que ele não recebeu nenhuma multa. Sim. E deu tudo certo. Tipo, Ok. Não precisou daquela pressão. mas a pessoa tava com tanto medo, Sim. ou ela tava com tanto medo, por causa que no primeiro contato com a polícia, os policiais talvez foram um pouco rude com ela, assim, que ela já criou aquele negócio, assim, tipo, eu tenho que ser bravo, eu sou estrangeiro, eu sou estrangeiro, eles vão ser contra o estrangeiro, os japoneses em primeiro lugar. Então, Lucas eles chega batendo criaram, na assim, mesa lá, chega chutando as paredes, tipo assim. Mas quando eu chego assim numa posição assim, trazendo mais tipo lógica, porque os policiais, a justiça assim, é tudo na lógica. Sim. Se você trabalhar na lógica, não tem o que eles debater, né? Então eu mostrei ali a lógica, o que estava acontecendo, o lado desse cliente, e foi super de boa. Entendi. Ok. Agora também é uma pergunta minha, Lucas. Já chegou algum caso que você conseguiu provar inocência, alguma coisa nesse sentido ou não? Já chegou? Teve algum caso assim ou não? Né? Tipo assim, a pessoa foi acusada e você foi lá ajudar, defender e na verdade ela era inocente. Na justiça não, mas o que mais acontece é que a pessoa não consegue se comunicar e então tá acontecendo vários tipos de, como pode dizer, desentendimento. Tá. A pessoa Má falou isso, interpretação. mas eu não entendi. Eu pensei que ela falou isso, mas eu não entendi. Eu dei essa instrução, mas a pessoa não entendeu. Então, quando a gente entra, na conversa, no primeiro contato com o cliente, a gente já percebe, tá tendo erro nesse ponto. Então, alguma coisa não está alinhando. Alguém não entendeu o contexto. Então, a gente coloca ali a linha de raciocínio, a gente faz os ajustes ali e acaba que todo mundo acaba se entendendo, né? Entendi. Então, provar inocência não seria o que eu fiz, mas, tipo, alinhar o pensamento, né? Entendi. Falha de comunicação que acontece, né? Lucas, então, assim, eu observando, né? Além do trabalho de tradução, às vezes você e a Brenda, vocês atuam como até psicólogos dos clientes, ou não? Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente tenta evitar, mas é consequência, né? Certo. Por exemplo, a pessoa, ela tá com um problema na vida, Sim. mas esse problema geralmente é gerado por causa da comunicação. Certo. Por causa que morando aqui no Japão, ela não consegue se comunicar. Ok. Então a gente acaba ouvindo muita coisa das pessoas, muita injustiça que ela sofreu, né? Certo. Só que como a gente tenta evitar dar conselho, né? Então a gente fala, tipo, na medida do possível, a gente fala, qual que é o seu problema? Me fala, o que você quer que você quer que a gente faz? Nós somos tradutores, nós somos intérprete. Se você precisa de ir na prefeitura, a gente vai com você. Se você quer traduzir alguma coisa, a gente traduz. Então, tem essa parte assim que acaba sendo um pouquinho de psicólogo, de ouvir o que a pessoa está falando. Sim. Mas, a gente não pode atender essa parte. Não, né? é verdade. Não, o próprio cliente ele começa a misturar emoções, né, pra cima de você. Não, mas eu briguei com aquela pessoa aí. Acontece muito isso, né? Não, entendi, ok. Lucas, e eu tô sabendo, você aumentou o quadro de funcionários da tradução LB, sim? A gente, pode falar o nome? É a Bruna. Tem a Bruna. Ok. A Bruna, ela é uma menina muito competente. Ela é amiga da família da Brenda também, né? Então a gente pede traduções para ela também, quando a gente
tá bem apurado, vem bastante pedido. Ela tá sempre nos ajudando, assim, então a gente super agradece pela colaboração da Bruna. Poxa, que legal, que legal. Lucas, obrigado aí por ter feito essa entrevista comigo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem estiver nos assistindo até agora, por favor. Então, o recado que eu queria passar é que viver no Japão, viver como estrangeiro no exterior é muito difícil, mas se você aprende a focar somente no necessário para sobreviver, esse é o mais importante. Então, aqui no Japão, eu chamo isso de seikatsuryoku, que é a capacidade de você sobreviver no dia a dia. E essa capacidade, ela tem tudo o que você precisa para sobreviver. Então, você vai precisar de uma casa, você vai precisar de alimentação, você vai precisar de roupa. E se você focar nessa capacidade de sobrevivência, você vai ter uma vida plena aqui no Japão. Então, essa mensagem que eu queria passar para o pessoal. Legal. Lucas, de novo, muito obrigado. Muito obrigado. Por ter feito esse bate-papo comigo. E futuramente quero fazer mais entrevistas com você e com a Brenda também, tá bom? Estamos esperando. Tá bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Arigatou. Tchau. Tchau, tchau.